Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre a vitória do nosso Flamengo por 2-0 em cima do Fluminense, né, no Maracanã, com gols de Pedro e Ayrton Lucas, né. O Flamengo abriu uma boa vantagem no primeiro jogo, mas antes do segundo jogo, né, tem a Libertadores no meio da semana contra o Alcas. E o Flamengo, na minha opinião, deve, acho que, colocar um time misto, Vitor Pereira, né. Mas a imprensa paulista agora repercute essa vitória do Flamengo. Fica assustado, né, com a vitória do Flamengo. Vitor Pereira fez muito bem. Vitor Pereira melhorou o time. Ele é o quê? Então, vambora aqui reagir mais um vídeo aí, né? Vai deixando o seu like aí, a sua inscrição para ajudar o canal. O seu like já ajuda bastante. Só o like já ajuda bastante. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo, né? Créditos ao canal da Jovem Pan. Forte, link na descrição com créditos. E vambora para o vídeo, que hoje o vídeo tá bom, hein? Piperno deu Mengão 2-0 no Maraca. Piperno. Boa noite, Pedro. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. O Zé citou o Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira, ele foi o personagem do jogo pro bem e pro mal hoje. Porque ninguém entendeu a escalação inicial com o Gabigol fora. E realmente, por mais que ele possa justificar, eu imagino que ele tenha tido... Bom, primeiro que o Gabigol de fato não está lá numa grande fase, mas é o Gabriel e tal. E depois, juntando ao fato de que ele não está bem, a necessidade dele de fechar aquele corredor, talvez ele pudesse imaginar que um outro jogador, no caso lá o Matheus França, né, pudesse melhorar o trabalho de recomposição, de fechar aquele espaço. Agora, isso não estava dando muito certo até a primeira parada para hidratação. Até essa metade inicial do primeiro tempo, um pouquinho mais, o Fluminense tinha jogado melhor. Depois, quando o jogo para, o Flamengo consegue reequilibrar as coisas, inclusive leva mais perigo naquele final de primeiro tempo. Mas aí, já com uma mudança tática importante, e essa é a parte Vitor Pereira para bem, que é o fato de que o Flamengo volta com o Cebolinha jogando mais perto do Pedro. Não era mais um Cebolinha aberto lá pelo lado esquerdo, buscando a jogada pelo lado. Quem passou a utilizar o corredor e com muita competência, porque está num momento muito bom, foi o Ayrton Lucas. E no segundo tempo, isso foi ainda mais decisivo, porque é exatamente de uma combinação, de uma tabela rápida pelo meio, em que o Cebolinha estava perto do Pedro, e eles acabam visualizando o Ayrton Lucas passando o livre que saiu a jogada do gol, né? Eles trocam, o Flamengo faz a tabela pelo meio e a bola é rolada para o Ayrton Lucas bater cruzado e fazer o gol. E no segundo tempo, o Ayrton Lucas faz uma jogada espetacular, cruza para o Pedro fazer o segundo. Então, esses dois gols mostraram, sim, a participação muito eficiente do técnico do Flamengo. Repito, eu não entendi ainda o fato do Gabriel ter ficado fora hoje. Mas durante o jogo, ele corrigiu problemas e fez o time dele melhorar e aí sim dominar o Fluminense. O Canelada só está começando, como disse o Piperno, baita jogada do Ayrton Lucas, saiu passando por todo mundo, atropelando, baita assistência, também ele marcou o primeiro gol a favor do Flamengo, 2-0 deu Mengão, o Flamengo tá quase lá, hein, tá colocando uma mão ali na taça, fica cada vez mais próximo do título, pode perder por até mesmo 1-0 agora domingo, no próximo domingo, que ainda assim fica com o Campeonato Carioca. Baita jogada do Ayrton Lucas, saiu passando por todo mundo, atropelando, baita assistência, também ele marcou o primeiro gol a favor do Flamengo, 2-0 deu Mengão, o Flamengo tá quase lá, hein, tá colocando uma mão ali na taça, fica cada vez mais próximo do título, pode perder por até mesmo 1-0 agora domingo, no próximo domingo, que ainda assim fica
com o Campeonato Carioca. Fausto Favara, você que soltou a voz aqui na Jovem Pan, transmitiu com muita emoção essa vitória do Flamengo. Fausto, a vitória do Flamengo hoje, a sua análise, o que você viu desse Flamengo e Fluminense movimentado, primeiro tempo lá e cá, segundo tempo o Flamengo conseguiu encontrar o caminho das redes, depois ficou mais quente o jogo, com expulsão. Diga lá, Fausto Favara, boa noite. Pedrinho, boa noite pra você, boa noite Zé, Piperno, os amigos da Jovem Pan. Pra mim, uma loucura o que ele fez. Eu não deixaria jamais o Gabigol no banco. Depende, o Gabigol, hoje, aliás, a gente colocou o tempo que o Gabigol tá sem fazer gol, mas nos esquecemos do tempo que o Flamengo ficou parado também, né? Então não faz tanto assim, o Vanderlei fez essa observação até no bate-pronto, né? Quantos jogos ele ficou sem fazer gol? Não é dias, não dá pra contar dias, porque o Flamengo ficou um tempão sem jogar. Então, são jogos que o Gabigol tá sem fazer o gol. Gabigol é um jogador decisivo, Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol pode decidir uma bola, Gabigol pode ressurgir do nada e começar a embalar e marcar um gol atrás do outro. É um jogador tecnicamente, deixando de lado o aspecto marra de Gabigol, né? Porque o Gabigol é um jogador marrento, mas aí pouco importa pra gente, o que importa é a qualidade dele dentro de campo. Então, o Vitor Pereira, na minha opinião, tá mexendo com fogo em dois aspectos. Um, que o Gabigol pode fazer muita falta para ele em determinada oportunidade. Achei extremamente arriscado o que ele fez hoje. Mas quem não arrisca não se dá bem. Não é bem por aí também, não. Né? Ele tem o Gabigol como uma das principais peças do seu time e bota o Gabigol no banco de reserva. Mas enfim, hoje deu certo pro Flamengo. Hoje deu certo. Se não tivesse dado certo, eu digo mais, né? Negócio de burro, acho que seria pior que burro. Porque não tem lógica o Gabigol ficar no banco. Mas enfim, deu certo pro Flamengo. O Fluminense questiona uma expulsão que eu acho que poderia existir do jogador do Flamengo, porque era o último homem, a gente viu numa imagem também, na falta ali bem próxima da grande área, que era o último homem e poderia ter sido expulso. Não, expulsou e faz parte. E aí uma entrada violentíssima do lateral da equipe do Fluminense, o Samuel Xavier, fez com que fosse expulso. O Diniz também reclamou de maneira exagerada, foi expulso também. A vantagem é muito considerável para o time do Flamengo. Esse time do Flamengo, a gente falou até na transmissão, estava com o Piperno, com o Lian, que é um time que, com todo respeito a todos os técnicos que passaram por lá, exceto o Jorge Jesus, que realmente arrumou e fez o time jogar de maneira diferente, os outros normalmente oscilavam bastante, faziam em determinado momento jogar ou não jogar, mas ganhavam títulos. É um time que, inevitavelmente, pelo elenco que tem, ele vai chegar a decisões. Ele vai chegar a decisões porque é um elenco de muita qualidade, é um elenco que resolve, né? Hoje a gente viu um jogo absolutamente nivelado. Um jogo muito parelho. A parada para o pessoal tomar água no primeiro tempo foi decisiva. E o Piperno fez uma observação até nessa parada. Ele falou assim: nesse momento o treinador importa. E talvez o Vitor Pereira naquele momento foi mais certeiro do que o Diniz, porque o Flamengo reagiu depois dessa parada. Enfim, é uma vantagem muito considerável. Tratando-se de Flamengo, muito difícil uma reviravolta. Mas é um clássico, cheio de reviravoltas. O Piperno até levantou que o retrospecto do Fluminense é favorável nessas situações. Enfim, o Flamengo agora é o grande favorito, para a conquista do título carioca. Agora, um carioquinha que era tratado para o Flamengo está se tornando um grande campeonato. Um grande campeonato carioca. Parabéns ao Flamengo pela atuação, parabéns ao Fluminense também. Tivemos hoje um grande jogo no Maracanã. Canelada só tá começando, já nós vamos ter a participação do Rodrigo Viga, que, é claro, ficou feliz com a vitória do Flamengo, mas não tá muito feliz com o Vitor Pereira por conta dessa atitude de colocar o Gabigol no banco. Eu acho que hoje não é dia de criticar o Vitor Pereira. No final das contas, deu certo, ganhou. Mas aí você criticar quando perder e elogiar quando ganha, aí não, né? Vai começar com essa, Pedro. Eu já critiquei pra caramba o Vitor Pereira, acho que o que ele fez no Corinthians, quer dizer, quando ganha não pode criticar. O Flamengo ainda não fez nada demais, mas hoje... Então vai deixando o Gabigol no banco, vamos ver o que acontece. O Fluminense vai fazer o que? Ganhou 2-0, tá aí com a vantagem. Rodrigo Viga, agora sim, ele com a palavra, Rodrigo Viga, muito boa noite, a sua... Pedro, tu não me provoca não, senão tiro a camisa e vou embora, hein? Tô logo te avisando. Vou desabotar aqui, amigo. Não dá pra elogiar o cara. Os jogadores ganharam a partida pro Vitor Pereira, porque ele fez de tudo pra perder o jogo hoje.
Ele teve uma postura, uma escalação de boicote, de sabotagem ao time do Flamengo. O Flamengo fez uma linha de 5 atrás ali, com 3 zagueiros, 2 alas e perdeu o meio de campo no primeiro tempo. O Fluminense perdeu a chance de fazer gols na primeira etapa. Não foi infinitamente superior, mas foi melhor do que o Flamengo. O John Arias saiu na cara do gol. O Fluminense, toda vez que chegava na área do Flamengo, era com perigo. O Paulo Henrique Ganso estava voando no primeiro tempo. E aí, né, clássico é clássico, quiseram os astros do futebol, a gente pode usar qualquer desse tipo de argumento. Foi numa jogada individual, eu diria, de talento individual de 3 atletas. Viga, já devolvo para você, porque o som tá com uma interferência, a gente já vai arrumar, ajustar, tal. Então daqui a pouquinho eu te devolvo a palavra, o Viga que está lá no estádio do Maracanã. Embaixo o que o Viga tá falando. O quê? O Fluminense perdeu oportunidades hoje que no determinado momento lá... O Santos fez uma grande defesa. O Arias teve aquela chance cara a cara. E o Santos fez uma baita de uma defesa. Aliás, ele acho que melhorou, né? Tá com mais confiança. Finalzinho quase entregou, hein, Zé? Boas defesas. Quase o Ayrton Lucas foi o grande jogador do Flamengo. Fez o gol, fez a jogada do outro gol e ainda a expulsão, que é muito polêmica. Eu acho que dá para discutir se a expulsão do Samuel Xavier foi correto. Eu me lembro muito daquela expulsão do Rodinei quando estava emprestado para o Internacional no jogo contra a equipe do Flamengo. E aí os árbitros, os comentaristas de arbitragem, do Maracanã, lembra? Que alguém pagou 1 milhão para o Rodinei. Exatamente, 1 milhão para ele jogar. Aí ele foi expulso e aí os comentaristas de arbitragem batiam muito a seguinte tecla. Pisão foi na chuteira, cartão amarelo. Acima ali do tornozelo, do tornozelo para cima, acima da chuteira, no meião, cartão vermelho. O Pisão hoje, vocês me corrigem se eu estiver errado, parece que foi na chuteira. Então por isso que eu achei também violenta, a imagem é muito forte. Ou seja, por isso que assim, eu acho que dá para discutir se o vermelho foi correto ou não, e quem falar que foi correto, beleza, eu aceito de qualquer forma, mas eu acho que cabe uma discussão em cima disso que eu falei, em cima do que eu já ouvi tantos analistas falando a respeito desse lance. Daqui a pouquinho a gente vai analisar essa expulsão do Samuel Xavier, com imagem e tudo, daqui a pouquinho as polêmicas de arbitragem, porque o Fluminense também está reclamando de um lance, já aqui nessa edição do Canelada, e também, mas o Gabigol admitiu que começou no banco hoje, uma iniciativa dele, uma conversa, antes da bola rolar, inclusive, com o Vitor Pereira. Isso elimina a polêmica? Ou não, a escolha não foi dele, deixando claro. Ele falou que teve uma conversa. Ele quer a posição, mas a escolha lá, ele optou pelo Pedro. Não, ele falou, a escolha do Gabigol era não jogar fora da posição dele. E aí o técnico. Não, mas ele falou, ele também tá voltando de a contusão. O adutor, ele falou do adutor. Mas o treinador escolheu o Pedro. Ele ficou no banco pro Pedro, porque ele não quer jogar em outra função, que não a mesma posição que o Pedro. Quer dizer, diante disso, eu então absolvo o Vitor Pereira e retiro a crítica que eu fiz. De fato, eu não entendi o Gabigol no banco, mas aí o jogador explicou. E se os dois vão disputar a posição hoje, nesse momento, 1º de abril, e não é mentira, o Gabigol está um nível abaixo do Pedro. Pedro, nesse começo de ano, está jogando melhor. Olha, tem 14 gols na temporada, em 13 jogos, está fazendo mais de 1 gol por jogo. Então ele está justificando a permanência dele no time. E aí tem um aspecto do jogo que eu vi um pouquinho diferente, por exemplo, do que o Viga. O Fluminense foi melhor no jogo até aquela primeira parada. Depois disso, nessa primeira parada, assim, para mim é flagrante que o Vitor Pereira fez algumas arrumações do time. Primeiro, o Thiago Maia e o Gerson, e segundo, posicionamento do Cebolinha. Então, a partir do momento em que ele mexe no posicionamento do Cebolinha, cresce muito no jogo o Ayrton Lucas, que passa a utilizar o corredor. E o Pedro passa a ter uma companhia, porque ele estava muito encaixotado, e quando o Cebolinha passa a flutuar mais, inclusive pelo meio, o Pedro tem mais com quem jogar, e é de uma tabela entre eles, de uma jogada entre eles, que sai o gol marcado pelo Ayrton Lucas. Nós estamos retornando sobre o Ayrton Lucas. Na final, em caso de igualdade, nos pontos e saldo
de gols no confronto, a taça decidida nos pênaltis. Só foi até a semifinal, mano. 1-0 Fluminense campeão Flamengo, empate no jogo, campeão Flamengo. O Fluminense tem que fazer 2-0 para levar para os pênaltis ou 3-0 para ser campeão. Complicado. Baita vantagem do Flamengo. Falando sobre o jogo do Ayrton Lucas, a gente tem que elogiar, tem que exaltar o jogo. Para mim, o jogo do Ayrton Lucas hoje. E aí eu queria. Impressionante. O melhor jogador do Flamengo em campo. Foi. E aí cabe uma pergunta. Sem o tão criticado 3 zagueiros, né, esquema com 3 zagueiros, dá para liberar o Ayrton Lucas do jeito que ele joga liberado? Porque tá claro que, carecendo de jogadores de profundidade, o Vitor Pereira quer. Aliás, uma das explicações para a ausência do Gabigol no jogo de hoje era que ele queria jogar com profundidade. Com 3 zagueiros, Varela liberado na direita para chegar no fundo e o Ayrton Lucas principalmente no lado esquerdo. É possível se ele botar um volante ali fechando como... Lembra quando o Arão fazia isso, né? Acho que com o Dorival, o próprio Thiago Maia, algumas vezes fazia isso. Claro que dá, você tem outras soluções. Mas pro Vitor Pereira, ele acha melhor com 3 zagueiros para liberar os laterais. Mas ainda vale a pergunta, né? Eu já dei resposta na pergunta, uma parte dela, né? Mas, né, Pedro, será que sem os 3 zagueiros tão criticados, dá para liberar tantos laterais? Durante 2 anos, eu trabalhei comentando os jogos do Campeonato Russo. Naquele momento, temporada acho que 20, 21, o Ayrton Lucas, 19, 20, 20, 21, o Ayrton Lucas era o ala pela esquerda do Spartak Moscou em um ano que o Spartak foi vice-campeão na Rússia. Ficou atrás só do Zenit, que é o todo-poderoso time da Rússia. E o Ayrton Lucas jogou demais, mas jogou muito num esquema com 3 zagueiros. Aí, na temporada seguinte, o Spartak trocou o seu técnico e contratou, inclusive, para dirigir a equipe português, Rui Vitória, que escalou o time numa linha enfim, convencional, com 4 zagueiros. O Ayrton Lucas, portanto, lateral. O time foi um fiasco, chegou a tomar 7 do Zenit, ficou no meio da tabela, o técnico caiu e o Ayrton Lucas não jogou tão bem. Então, para mim, está muito claro que ele vai render melhor jogando dessa forma. Ele é um jogador que precisa ter essa liberdade para subir, porque esse é o ponto forte dele. E aí sim, ele é o cara que vai dar profundidade. Vai dar mais profundidade do que os outros atacantes que o Flamengo já tem. Fausto, Favara, Ayrton. Jogou muita bola. Destaque do Flamengo, não tem como, Fausto. Não, jogou muita bola. Tava seguro em campo, né? Tava seguro em campo Ayrton Lucas, foi um jogador fundamental para o time do Flamengo, autor do primeiro gol, do passe do segundo gol, aparecia em todos os momentos, mesmo quando o Flamengo não estava bem, ele estava bem. O Flamengo a expulsão do Samuel foi com ele? A expulsão foi, entendeu? Ele foi jogador decisivo, sabe, aluno nota 10. Ele foi um aluno nota 10 hoje, ele fez de tudo, ele causou uma expulsão, ele deu passe para gol e ele marcou gol. Então, hoje o Ayrton Lucas realmente foi um jogador extraordinário. Ô Pedro, só posso falar um negócio com relação ao Gabigol e o Pedro? Eu acho complicado uma decisão dessa de um atleta, gente. É um atleta que é muito bem remunerado, óbvio que ele quer escolher a posição dele, mas aí você, sabendo que dá para lidar com os 2 jogadores, com o Pedro e com o Gabigol, a gente já viu que deu certo no time do Flamengo. Eu não acho muito legal essa questão do atleta definir o que ele quer. Tudo bem, se ele quer, beleza, mas se não dá para fazer desse jeito, eu vou falar para ele, mas eu preciso usar os 2, cara. Sim. Agora cabe também ao Vitor Pereira, se ele achar imprescindível, que tem que jogar os 2, Gabigol e Pedro, Exato. Arrumar um esquema em que os 2 joguem lado a lado. Que agrade os 2. Que formem uma dupla de ataque, como já foi feito. Com o Dorival Júnior no Flamengo, eram os 2. O Gabigol não jogava voltando tanto quanto com o Vitor Pereira. O Flamengo já teve uma dupla com o Bruno Henrique, muitas vezes jogava como um parceiro do Gabigol ali no ataque. Sem o Bruno Henrique... Tá para voltar. Tá para voltar. Mas sem o Bruno Henrique, você pode muito bem fazer uma dupla de ataque com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Então aí é uma questão dele analisar. Eu prefiro o Matheus França, o Everton Ribeiro ou a Arrascaeta, que são muitos nomes. Então o Gabigol disputa com o Pedro. Se eu achar que o Pedro tá melhor, joga o Pedro. O Gabigol, já que ele não quer jogar em outra função, fica no banco. Eu acho que o prejuízo aí é do Flamengo. Ele precisa arrumar um jeito de... muda o esquema dele. Também um treinador tem que montar um esquema de acordo com o que ele tem no elenco. Ô Zé, tem mais uma coisa. Hoje o Flamengo não teve o Arrascaeta.
Não teve. Então, quando o Arrascaeta voltar, o Flamengo vai ter os 2 volantes, o Arrascaeta, e aí 2 vagas na frente para Pedro, Gabigol, Cebolinha, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Verdade. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Já vai deixando aquele seu like aí para ajudar. 2 coisas que me chamaram a atenção nesse react aí, né, galera? O que acontece? Nesse finalzinho aí, o cara falou: Pedro e Gabigol ali disputando o mesmo espaço é prejuízo pro Flamengo. Prejuízo pro Flamengo? Tá de sacanagem comigo, né? Não é possível. É um prejuízo bom, entre aspas, vamos dizer assim, né? Uma dor de cabeça boa para o Vitor Pereira. Não um prejuízo pro Flamengo. Acho que esse cara tá meio doido na cabeça. Outro ponto que me chamou também ali, como que a imprensa, principalmente a imprensa paulista ali, quando o Flamengo ganha, fica muito feliz. Esse mesmo cara, ou ele, acho que foi outro, ele disse, foi ele mesmo, que acabou de falar esse negócio que eu falei agora aí, do Pedro e Gabigol. Não tem critério de... O Fluminense não tem vantagem na final, né? Caso do Fluminense, não tem vantagem na final. Então o Flamengo, mesmo perdendo... Assim, triste e sério. Mesmo o Flamengo perdendo de 1-0, ganha o jogo. O Fluminense tem que fazer 2 gols para levar para os pênaltis. 3 gols para levar vantagem. Sendo assim, o Flamengo é campeão de todas as maneiras. É possível. É aquela tristeza porque o Flamengo ganhou. Pô, o Fluminense tem que meter 2 ou 3 gols pra ou levar pros pênaltis ou pra ser campeão. Aquela tristeza, cabeça baixa. Se tivesse perdido, não, Diniz deu nó tático, sei lá o quê, aquele sorriso. Quando o Flamengo ganha, é muito engraçado reagir. Vídeo principalmente da imprensa paulista, é muito engraçado. Mas rapidinho aqui pra gente encerrar já, né? O Pedro... Gabigol disputar a vaga com o Pedro como centroavante. Minha opinião, o Pedro, ele tá se tornando um jogador intocável nesse Flamengo, né? Não só pelos números, mas pelas atuações dentro de campo dele, né? Então, o Gabigol, sinceramente, ele disputar a vaga de centroavante ali, camisa 9, com o Pedro, não dá pro Gabigol. Óbvio, o Gabigol mete muito gol, mas não dá, filho. Com essa fase que o Pedro tá vivendo, Gabigol, com todo respeito, não dá. Tu pode jogar do lado dele, mas disputar a mesma vaga, não dá. O Vitor Pereira pode achar um esquema pra ele jogar como fez com o Dorival, mas aquela vaga ali não dá, né? Sinceramente. E no primeiro tempo, né, o Flamengo foi inferior ao Fluminense, né? Aí depois de levar parado, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo. É aquilo, o Fluminense só teve uma chance praticamente de fazer o gol. Aquele passe errado do Gerson que originou o antecipamento do Ares em cima do Ayrton Lucas, que o Santos defendeu. E o Santos voltou a ser seguro, né, no Flamengo. Ninguém critica mais o Santos. Então, a única chance real de gol do Fluminense ali foi aquela. Porque o resto, o Cano teve algumas chances de marcar gol, mas estava impedido. Então, lance impedido não conta. Então, a chance mais clara foi a do Ares. Tirando isso, não. Depois do segundo tempo, aí o Flamengo fez o gol logo no início do segundo tempo, né? Com Ayrton Lucas. Iniciado com Matheus França, Pedro, aquele passe de calcanhar do Pedro ali. O Pedro faz isso com maestria. Matheus França, Pedro, Cebolinha, abriu pro Ayrton Lucas, ele veio chapando no canto, do golaço. Depois, o segundo gol, foi uma linda trama do Flamengo, né? Tocando, ficou com mais ou menos mais de 1 minuto com a bola, 1 minuto e 5 mais ou menos. Aí, até o Everton Ribeiro achar o Ayrton Lucas, ele driblou todo mundo, entrou dentro da área, tocou, o Gabigol quase tocou, meu filho. Eu tava torcendo pro Gabigol fazer um gol nessa partida, né? Acabou não acontecendo. E o Gabigol não conseguiu tocar na bola e o Pedro não conseguiu tocar na bola. Aí o Petrovski veio e caixa, né? É aquilo. Não sei se vocês perceberam, depois que o Pedro fez o gol, o Gabigol foi ao encontro do Pedro, né? Para comemorar. Antes do Gabigol chegar no Pedro, o Gabigol passou por um jogador do Fluminense e começou a provocar. O Gabigol sempre faz isso. Mas é isso aí, entendeu? É um placar bom. No segundo tempo, depois que o Vitor Pereira mexeu ali, principalmente o placar já a favor, mexeu, aí o Flamengo tomou conta da partida, né?
É um placar bom? É um placar bom. Um placar muito bom, né? Eu acho que dificilmente o Flamengo perde. A não ser se apresentar uma péssima partida, mas é um placar muito bom. E o Flamengo pode perder por 1 a 0 ou até empatar. Então o Flamengo tem várias possibilidades de garantir esse título, né? O primeiro título do ano. Não era tão importante, mas agora acabou sendo. Acabou passando a ser, né? Mas faz parte aí. Espero que na próxima partida, mas tem Libertadores primeiro e depois tem a... Domingo que vem, né? Tem o Carioca. Quarta-feira Libertadores, domingo que vem é o segundo jogo, né? É um placar bom, mas não podemos desmerecer o Fluminense, né? Agora os dois times, o Fla e o Flu, viajam, né? Em altitude para poder jogar. E aquilo, será que o Flamengo poupa? Deve colocar um time misto, porque ganhou, né? Deve colocar um time misto. E o Fluminense? Tô pouco me lixando pro Fluminense. Valeu, tamo junto. Deixa o like, dá essa moral pro teu amigo aí e deixa o like aí, valeu.